Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Vinícius, certo? Essa daqui vai ser uma aula de ciências, certo? Ciências da natureza e suas tecnologias para o 7º ano da Escola Manuel Trindade, certo? Hoje nós vamos compreender as diferenças entre os artrópodes, os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, os quilópodes e os diploides, certo? Reconhecendo as suas principais características, né? O nosso objetivo é esse, que a gente possa compreender a diferença entre esses animais, certo? E também saber distinguir algumas características de uma espécie para a outra. Nós vamos começar aqui falando, né, o que são artrópodes, né, para que servem, onde podem ser encontrados, né. As respostas para essas perguntas veremos no decorrer desse vídeo. As características gerais dos artrópodes. Os artrópodes são seres vivos, né, como isso aí todos nós já sabemos, né. São invertebrados, ou seja, eles não possuem ossos, certo? Eles não possuem vértebras, possuem patas articuladas, possuem corpo geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou seja, se a gente for fazer uma comparação de nós, seres humanos, com ele, falta aí o fator pescoço, né? Que eles não possuem. Alguns deles podem haver a fusão de cabeça com tórax, né, formando o cefalotórax e o que faz parte do abdômen, no caso. As características gerais dos artrópodes: possuem um esqueleto externo, né, então nós temos um esqueleto interno, né, que são os nossos ossos, formados pelos ossos. Eles não têm essa estrutura, porque são invertebrados, não têm ossos, mas essa estrutura dura que protege o corpo desses animais, ela é externa, né? É chamada de exoesqueleto, a parte externa do animal, que é a parte dura que mantém as partes no lugar, que mantém a estrutura do corpo do animal. Constituído de quitina. Quitina é um tipo de material parecido com o que forma as nossas unhas, certo? É bem parecido. Não é o mesmo material, mas se a gente for fazer uma comparação, é mais ou menos como se fosse parecido. São os mais numerosos em variedade de espécies, certo? Os artrópodes, eles são extremamente numerosos, né? Só aqui no Nordeste, né, estão classificadas mais de 500 mil espécies de artrópodes, certo? Só de espécies, não são quantidade de animais, é a quantidade de espécies. Então são animais extremamente numerosos. Se a gente for fazer uma comparação com os mamíferos, por exemplo, vamos dizer que a gente já tenha classificado 15% de todas as espécies dos mamíferos, né? Mas os artrópodes nós nunca chegamos nem a 1%. Talvez nós estejamos, né, em 0,5% dessa classificação, né, de descoberta de espécies e tudo. Todos os dias são descobertas espécies novas de artrópodes, né, no mundo todo. Como eu falei, são os mais numerosos, né? Podem ser terrestres ou aquáticos. Professor, mas tem inseto aquático? Tem inseto que vive na água. Ou então que uma boa parte da vida dele ele viva num ambiente aquático, né? Uma boa parte do ciclo de vida desse animal seja aquático. São divididos em 5 grupos, que são os insetos, os crustáceos, né, que a gente vai ver onde é que vivem tudo mais adiante. Os aracnídeos, muita gente confunde. Aracnídeo não é inseto, gente. Aracnídeo é um grupo à parte. Os quilóides e os diploides, isso aí a gente vai ver mais à frente. Apresentam sistema digestório completo, né? O sistema digestivo, digestório do animal, ele é completo, ele faz todo o processo de digestão até chegar no final, que é a excreção, né, das fezes.
Vamos falar aqui sobre os insetos. Vivem principalmente em ambientes terrestres, mas outros vivem em ambiente aquático, como eu já tinha falado. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possui um par de antenas, né? A maioria possui asas. Não quer dizer que todo inseto vai possuir asa, pessoal. Tem inseto que não tem asa, mas o par de antenas é um padrão para os insetos. Estruturas, nós temos a cabeça, que tem as antenas. As antenas, elas têm função tátil e olfativa, né? Olfatória. Ou seja, eles conseguem sentir o cheiro através das antenas, né? E eles também conseguem sentir, tocar através dessas antenas. Na verdade, foi provado que alguns animais eles não possuem a função tátil nas patas. Ele não consegue sentir a textura através das patas, através dos membros. Então ele vai sentir essa percepção através das antenas, certo? Onde também na cabeça nós temos os olhos, que servem para a orientação durante o voo, a localização de presas, etc. As peças bucais que servem para lamber, mastigar, sugar. Isso aí depende muito de espécie para espécie. O tórax nós temos as asas, um dos pares servindo para aumentar a adaptação, bem como a fuga de predadores. Então, as asas elas servem principalmente para fugir de predadores, né? Temos gente que não sabe, mas alguns animais, principalmente os besouros, eles não têm muito senso de localização com as asas. Elas só servem para voar, mas o inseto não consegue controlar para onde ele vai. Ele simplesmente voa e ele vai depender da sorte, né? Porque ele não tem muito controle sobre o voo, certo? Então, se ele estiver numa situação de perigo, ele vai usar as asas para fugir dessa situação, né? Fugir para longe, não importa para onde, ele vai fugir. O abdômen, né? O abdômen nós encontramos o órgão reprodutor do inseto, né? A abertura para a respiração. Tem muita gente que não sabe, mas os insetos eles respiram pelo abdômen, né? Não é como a gente, que a gente respira através da boca, através do nariz. Eles não têm essa estrutura. São pequenos buracos no abdômen que ele consegue fazer essa respiração através dessas estruturas. Olha, aqui nós temos o aspecto externo, né? Aspecto de fora de uma abelha, né? Nessa primeira estrutura aí, nós temos a cabeça, certo? Que eu não vou entrar em detalhes porque o vídeo vai ficar muito longo, mas aí vocês podem parar o vídeo depois e olhar a estrutura direitinho, que aí já tem os nomes. Também vocês podem encontrar materiais na internet com mais detalhamento. Aí depois nós temos o tórax, né? E depois temos o abdômen da abelha, né? Um exemplo de um inseto aí para que a gente possa distinguir bem. Outra coisa interessante também é que nós temos os três pares, né? Os dois pares com 3 patas, no caso, que caracterizam os insetos. Já nos aracnídeos, nós temos 2 pares de quatro patas de cada lado, né? O que caracteriza como quando o artrópode é um aracnídeo, no caso. Aí nós temos exemplos de insetos, nós temos o borboleta, formiga, abelha, né, gafanhoto. São exemplos aí do nosso cotidiano, que todo mundo já viu um animal desse. Então não é tão longe assim do nosso conhecimento cotidiano. Como os insetos se desenvolvem? Alguns insetos depositam seus ovos no solo em determinadas partes de plantas ou em corpos de animais. É comum algumas espécies depositarem larvas nos corpos de animais em decomposição,
como por exemplo, as moscas, elas fazem esse processo, né? Dando origem à larva da mosca, né? Que até em animais vivos também isso pode acontecer. Se o animal tiver uma feridinha, ela vai lá, deposita os seus ovos lá, esses ovos se desenvolvem dentro do corpo do animal, na parte mais externa da pele, e aí ele vai infiltrar, né, e vai ter toda a questão do seu desenvolvimento, dando origem à larva da mosca, né, que a gente chama aqui comumente de agora me fugiu da cabeça aqui. Certo, depois eu lembro. Ó, o desenvolvimento do inseto. Primeiro, tem a primeira parte do desenvolvimento, que é o desenvolvimento direto. A metamorfose complexa e a metamorfose... Não, a metamorfose completa e a metamorfose incompleta, certo? Então são esses as três principais, né? As três formas de desenvolvimento do inseto. Ah, eu lembrei. A mosca a gente chama de bicheira, né? Quando ele vai depositar num animal lá e ele vai gerar a larva, né? E ele vai... Aqui a gente chama de bicheira, né? O nome certo é miase, viu? Miase. Se vocês têm dúvida, o nome correto é miase. Ó, o desenvolvimento direto. Os insetos já saem do ovo com o formato do animal. É como se fosse... É um animalzinho em tamanho menor. Ele já sai no formato do adulto, certo? Só que tem o tamanho menor, sofrendo metamorfose. Ele vai sofrendo mudanças, né, metamorfose durante o seu processo, o seu ciclo de vida. O desenvolvimento do estado. O ovo, ele já sai do ovo no formato adulto. Isso aí ocorre com algumas espécies de insetos. A metamorfose incompleta. A metamorfose incompleta, o ovo sai na forma de ninfa, certo? Que é um animal um pouco diferenciado do adulto, certo? E com o tempo ele vai se transformando até chegar à sua forma adulta. Geralmente as ninfas ela tem uma coloração branca ou transparente, né? Ela tem essa característica. A metamorfose completa. A metamorfose completa, nós podemos citar... Eu vou até acelerar para o vídeo não ficar muito longo. Nós podemos citar o exemplo das borboletas. As borboletas, elas são um exemplo de metamorfose completa. A borboleta adulta, ela vai depositar os seus ovos em uma folha, né? Geralmente numa folha. Esses ovos, eles vão eclodir e se transformar numa larva, certo? Que a gente conhece por lagarta, né? E aí essa lagarta, ela vai completar o seu ciclo de vida como lagarta, ela vai comer muito, ela vai dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, até que ela vai chegar num ponto onde ela vai se transformar em pupa. Ela vai formar e vai se transformar em pupa, e essa pupa ela vai eclodir como uma borboleta adulta completamente formada, certo? Então esse aí é a metamorfose completa, né, do inseto. Algumas espécies trabalham dessa forma. É o exemplo da borboleta, né? Vivem esse ciclo de vida dessa forma. O inseto e o ser humano. Aqui tem uma tabela mostrando a relação do ser humano com o inseto. Alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Eu não vou me alongar muito, vocês podem parar o vídeo e ler isso aí depois, ou pesquisar na internet depois, vocês vão achar muita coisa em relação. Mas aqui nós podemos citar aqui como exemplo positivo, nós seres humanos, a nossa agricultura depende das abelhas. O processo de polimerização das nossas plantações, né, depende desse animal. Então é muito benéfico. Sem as abelhas, as plantas elas não conseguem se reproduzir da maneira correta, gerar descendentes fortes da maneira correta, né? Nós não vamos ter uma produção, por exemplo, uma produção de arroz, né? Uma produção de milho boa se não tiver as abelhas pelo meio, né? Se não tiver esse animal
para ajudar, certo? E um aspecto negativo, nós temos aí o mosquito da dengue, né, que provoca problemas, né, no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. É uma doença que mata muito, né? É o Aedes aegypti, que é um inseto que transmite a dengue. Isso gera problemas sociais, de saúde, muito complexos, principalmente para a gente que faz parte de um país em desenvolvimento ainda, né? Não é um país desenvolvido. O restante vocês podem ir lá, pausar o vídeo e ler, porque para o vídeo não ficar muito longo. Outro artrópode também, né, classificado como artrópode, são os crustáceos, né? Os crustáceos, eu acho que nem todo mundo já viu um crustáceo na vida, né? Mas eu acredito que uma boa parte de vocês já tenha visto. Nós podemos citar o exemplo dos camarões, né? Nós podemos citar o exemplo dos caranguejos. Todos esses aí são artrópodes, né? São parentes dos insetos, mas não são insetos, certo? Vivem principalmente nos oceanos, alguns vivem em água doce e ambientes terrestres. Muitas espécies servem de alimento na culinária humana, como eu citei o exemplo, né? Do camarão, do caranguejo, né? Da lagosta. São exemplos de crustáceos aí que servem à alimentação humana. Possuem numerosa variedade de patas e 2 pares de antenas, né? Então ele não tem uma quantidade de patas específica, como é o caso dos insetos, como é o caso dos aracnídeos. Eles vai mudar de espécie para espécie. Tem o corpo dividido em cefalotórax, né, que é a cabeça e o tórax numa peça só, e o abdômen. O cefalotórax encontra-se os olhos, as antenas, a boca e alguns pares de pata. No abdômen encontra outros pares de patas, então ele pode ter tanto no cefalotórax, ele pode ter pares de patas, como também no abdômen, né? São animais que têm uma variedade morfológica, né, bastante distinta, né? Quando eu falo morfológica, eu quero falar da forma do corpo, né? Da forma do corpo do animal. Aspectos externos. Como os crustáceos são muito variados, aqui está o exemplo só do camarão, para que vocês possam dar uma entendida de como o corpo dos artrópodes funciona. Nós temos aqui as antenas, que no caso do camarão são muito grandes, são quase o tamanho do animal, certo? São finas, mas são longas. Nós temos o cefalotórax, que é a parte da cabeça, né? A cabeça do camarão já é o tórax, que faz a parte do sistema digestivo do camarão, né? Tem os principais órgãos e tudo é na cabeça, certo? Que a gente chama de cabeça, mas o nome é cefalotórax, que é a união do tórax com a cabeça. As patas, nós temos o primeiro par de patas que fica acoplada no cefalotórax, né? Que são as torácicas, né? As patas torácicas, e depois nós temos as patas abdominais. E aí depois nós temos a divisão do abdômen, né? Que vai formar todo esse conjunto, né? Especificamente do camarão, porque nós sabemos que os artrópodes têm essa variedade morfológica bastante distinta entre si. Nós temos exemplos de crustáceos aqui, Temos o caranguejo, a lagosta, o camarão, o siri, né? Inclusive animais muito gostosos, né? São animais que fazem parte de uma culinária bastante sofisticada. Os aracnídeos, né? Muita gente não gosta dos aracnídeos, inclusive eu, né? Eu estou me graduando em biologia, mas sinceramente são animais assim que eu não gosto muito. Fazem parte desse grupo as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros, né? Os ácaros são interessantes porque a gente não consegue ver ele a olho nu, somente ao microscópio, porque são animais muito minúsculos e os nossos olhos não conseguem enxergar esse tipo de animal, né? Geralmente os ácaros eles vivem nos nossos sofás, na nossa cama, no nosso travesseiro, certo?
Até o recomendado é você trocar o travesseiro, né, de 2 em 2 anos, porque a quantidade de ácaros que vai existir no seu travesseiro após esse período vai ser muito grande. E aí, como você deita a cabeça, você pode estar inalando, né, esses animais, e aí pode gerar problemas no seu sistema respiratório, né, pode gerar problemas futuros pela inalação do ácaro, né? Você pode inalar os animais, claro que não é proposital, né, mas pode acontecer. As aranhas, que são um grupo bastante diverso também, mas que a despeito dos crustáceos, eles são animais que têm uma estrutura bastante parecida. A estrutura morfológica é muito igual, muito parecida. Quando você vê, você já sabe que aquilo ali é uma aranha, porque as características morfológicas deles são bastante específicas. Carrapatos, né, que eles vivem de outros animais, né? Eles têm uma relação de dependência com outros animais, de sugar o sangue do animal, né? Faz parte do seu processo reprodutivo, né? Fazem parte do processo de vida desse animal. As aranhas são predadores de animais diversos. Tem espécie de aranha que come até passarinho, pessoal. Ela consegue matar até passarinho. São espécies de aranha grande, né? Como o caso da caranguejeira, pode se alimentar de pássaros também. E tem outras aranhas pequenas que só se alimentam de moscas ou de pequenos insetos. Como é que funciona? Ele captura esse animal, no caso das aranhas pequenas, menores, elas capturam através de uma rede, né, que é a teia de aranha, e esse animal fica lá paralisado, preso. Ela vai envolver o animal com uma seda, né, com uma teia, e ela vai sugar. Ela vai primeiro jogar um ácido dentro do animal, que vai dissolver a parte interna, transformar a parte interna em líquido, e ela vai sugar os órgãos internos liquefeitos, né, desses animais. O corpo é dividido em cefalotórax, que é a cabeça e o tórax junto, numa peça só. O abdômen apresentam 4 pares de patas, não possuem antenas. Lembre-se que antena é um padrão típico dos insetos. Mas como aracnídeo não é inseto, ela não tem essa característica morfológica, certo? Eu vi até em programas de TV onde os apresentadores se referiam às aranhas como, vamos ver esse inseto aqui e tal. Aí quando eu ia ver era uma aranha. Isso é falta de conhecimento, né? Porque a aranha não é inseto. Estruturas. Elas têm as quilíferas, né? Que são peças que injetam veneno. É a parte venenosa da aranha. Eles têm a pelpípedes, que são para manipular os alimentos, né? É as pedilpopus, né? Um nome assim que geralmente é ruim de falar. E as glândulas fiandeiras, né? Que são glândulas que ajudam a fazer a teia, né? Todas as aranhas possuem essa estrutura, apesar de que as aranhas maiores elas não costumam usar, porque as suas presas elas são de captura mesmo, ela mesma faz o serviço, ela não precisa da teia pelo seu tamanho. Aspectos externos da aranha. Aqui, como nós podemos ver, nós podemos ver a nossa esquerda, nós podemos ver o cefalotórax da aranha, que é a cabeça e o tórax numa peça só, o abdômen. No finalzinho do abdômen nós temos as fiandeiras, que é um outro tipo de peça que ajuda a fazer as teias de aranhas. E nós temos as patas da aranha, que são bem características. Nós dividimos o inseto no meio, nós temos 4 patas de um lado e 4 patas do outro lado. Essa peça bem da frente, que parece uma pata menor, não é uma pata, são as pálpebras, né? As pálpebras paudipalpus, que servem para poder manipular o alimento até a boca, certo? Como se fosse uma mãozinha que
pegasse o alimento e jogasse para dentro da boca, para fazer para sugar ou mastigar, certo? E aqui nós temos os olhos, certo? Os olhos do animal também, que a aranha tem muitos olhos, né? Geralmente são 4 olhos que as aranhas têm. E as quelíferas, que ficam bem na parte da frente, que parecem mesmo um espinho, 2 espinhos, que são para injetar veneno, certo? Para injetar veneno para geralmente esse veneno ele serve para paralisar a presa, né? Geralmente são venenos fracos, mas tem espécies de aranha que são capazes de matar até animais grandes mesmo, como um cavalo ou uma pessoa, né? Por essa peçonha ser extremamente venenosa mesmo, e não serve só para paralisar não, vai matar mesmo o animal que vier a atacar a aranha. Exemplo de aracnídeos, nós temos a aranha, que é a mais comum, o escorpião, que também é um aracnídeo, o carrapato e o ácaro, como eu já tinha falado anteriormente. Os aracnídeos são os escorpiões, predadores de animais diversos, certo? Os escorpiões, eles são predadores de animais diversos, essa predação dele é bastante vasta. Vocês podem pesquisar vídeos no YouTube, né? Pode lá, escorpiões, grandes predadores, aí vocês vão ver os animais que eles conseguem predar. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Isso aí é uma característica morfológica do animal. Já faz parte dos aracnídeos serem divididos dessa forma. Apresentam 4 pares de patas, também é uma característica dos aracnídeos. Todo aracnídeo vai ter essa característica dos pares de patas. Não possuem antenas, estruturas quelíferas, né? Que servem para triturar o alimento, para mastigar o alimento. Ele tem pedílpopos, né, que servem para prender a presa, para agarrar a presa na parte da frente. O guilhão, certo? O guilhão é uma característica que só o escorpião tem, que os outros aracnídeos eles não vão ter, que serve para inocular o veneno, né? Que serve para injetar o veneno na presa, que fica na ponta da cauda do animal. Aqui nós temos as características do escorpião. Eu não vou ler todas porque vai demorar muito o vídeo, mas vocês podem pausar e estar lendo aí já tem a numeração, né? Cada numeração é correspondente a uma parte que está do lado esquerdo. Os aracnídeos, os carrapatos, os ácaros, também vocês podem estar pausando o vídeo e lendo e revendo as características. E as características principais dos aracnídeos eu já falei e são comuns a praticamente todos. Os quilópodes ou diploides. O que são esses animais, né? Esses animais, geralmente, eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco. Possuem a cabeça, primeiro, com um par de antenas longas e um par de olhos. Possuem par de fossípolas, né, estruturas que inoculam veneno, que geralmente fica na parte inferior, mas pode ficar na parte da frente também. Possuem um par de patas em cada anel. Então é aquele animal que tem vários anéisinhos, e em cada anel ele vai ter um par de patas em cada anel. Nós vamos ver o exemplo mais à frente. Pronto, são esses animais aí, ó. Para cada anel ele vai ter um par de patas, certo? Esse aqui são os aspectos externos. Nós temos a cabeça, as antenas, os órgãos inoculadores de veneno, que são geralmente o primeiro par de patas, certo? Que servem para inocular. Existe até centopeias que tem um veneno bem potente e pode matar até uma criança, né? Um adulto não é normal morrer disso, mas uma criança, dependendo da idade, pode sim morrer do veneno desse animal. Quilópodes e diploides.
nós falamos dos quilópodes, agora vamos falar dos diplóides. O diplóide, ele tem o corpo dividido em cabeça, um pequeno tórax e um abdômen, certo? Possuem a cabeça um par de antenas curtas, um parzinho de antenas curtas, possuem o tronco com 2 pares de patas em cada anel. São terrestres, herbívoros, eles têm movimentos lentos, vivem em locais úmidos e sombreados. Por exemplo, eles podem viver na cama de folhas. As folhas que caem das árvores formam aquela cama de folha e esse animal geralmente vive nesse ambiente também. Temos como exemplo aí o piolho de cobra e as embuais. Olha, aqui nós temos um exemplo. Geralmente esses animais também aparecem em locais úmidos, coisas como banheiros, né? A parte de fora da casa também, que é bem sombreada, esses animais. Aqui a gente chama de gangugi, né? Mas lá eles têm outro nome. Aspectos externos de um diplóide. Esse aqui é o exemplo do piolho de cobra. Nós temos a cabeça, o tórax, que parece muito com o abdômen, mas pelo tórax ter os órgãos internos, então ele faz essa diferenciação, certo? É o conjunto de órgãos específicos. Comparações entre os artrópodes, isso aqui eu não vou abordar porque vai demorar muito. Se a gente for abordar todas essas características, vocês podem parar o vídeo, tá lendo, tá pesquisando também, né? Que é muito diverso para a gente estar abordando aqui no vídeo, ia demorar muito. Esses aí são os links que eu utilizei para fazer as pesquisas, certo? Aqui são as referências do trabalho que foi feito. Sempre quando a gente for fazer um trabalho que a gente pesquisou em sites, revistas, livros, a gente tem que fazer uma referência também. Vocês podem pesquisar na internet como fazer referência em trabalhos. E lá vai ter explicando direitinho o que vocês têm que botar. Aqui são as referências das tabelas de imagens. Todas as imagens que foram utilizadas têm sua referência também. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, certo? Espero que vocês leiam o material, façam o material, observem bem, porque na próxima aula eu vou passar uma atividade que vai ser referente. Se vocês observarem bem o material, se vocês lerem o material, assistirem um vídeo com calma, vocês vão conseguir responder tudo aquilo que o material, que a atividade pedir, tá certo? Uma boa semana para todos e bons estudos.